Boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E nós damos assim continuidade ao nosso módulo de palestras referente ao livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje o tema para nós se chama Autolibertação. Quem vai ministrar esse tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Patrícia Namura. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abdante, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos ir elevando os nossos pensamentos junto a Jesus, junto toda essa equipe multidisciplinar de médicos, educadores, religiosos, que já se encontram atendendo às nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais. Vamos abrindo assim os nossos corações para que tenhamos um trabalho produtivo e que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Seu nome, pedindo a Tua bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os Teus ensinamentos. E assim, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Que Jesus abençoe a nossa palestrante dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Acho que tá bom. Pode abaixar um pouquinho mais. Isso. Tá ótimo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter um trabalho bem proveitoso, né, com mensagens que vão colaborar com o nosso crescimento e que a gente possa absorver todas as boas energias que a espiritualidade nos trouxe. Nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 12, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sedes bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos de caridade. Sedes bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar ou crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Homens de bem, encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. A mensagem é do livro Fonte Viva, capítulo 4. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Bom, como o Henrique falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autolibertação, que é um assunto, tema do capítulo 47 do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier.
Ao contrário do que muitas vezes podemos pensar, autolibertação vai muito além de se fazer o que quer, quando se quer. Nós todos temos compromissos próprios e com outros espíritos, encarnados e desencarnados. E a mudança interior que gera a liberdade, ela é de grande força para quem se transforma e para aqueles que partilham também dessa transformação. Autolibertação significa emancipação, liberação, desencarceramento, resgate, salvação. Esses significados nos levam à reflexão de como mudar a si mesmo, como sair do cativeiro, como resgatar a si mesmo e como se transformar para evoluir espiritualmente, saindo da prisão dos sentimentos, das ações e dos pensamentos pouco edificantes. Nesse capítulo, Emmanuel, ele vai trazer uma interpretação acerca da passagem contida na primeira carta de Paulo a Timóteo, que fala sobre a autolibertação e diz o seguinte: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, Emmanuel começa nos explicando ele começa nos explicando o seguinte: se desejas emancipar a alma das grilhetas, das algemas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Então, o que Emmanuel, nesse início, ele quer nos explicar? Ele vem nos dizer que a nossa passagem aqui, nesse plano terreno, é de aprendizado. E que se nós nos apegamos à materialidade, aos valores mesquinhos, e que se nós não abrimos o nosso coração, nós estamos realmente nos encarcerando e dificultando a nossa vida presente e futura. Eu estava com um iPad que tem uma letra maior e ele me deixou na mão. Então, pedi um pouquinho de paciência para vocês, porque está um pouco difícil aqui. Então, a gente vai alongando o nosso tempo de dificuldade e a nossa chegada a uma vida de equilíbrio e de serenidade. Então, quanto mais a gente se demora nos enganos, nos equívocos, mais a gente alonga, por vezes, os nossos sofrimentos. É preciso entender que na vida nós viemos aprender a nos libertar das amarras que nos prendem ao egoísmo. E a essa ideia de que esse eu é o centro do universo. Emmanuel vem nos dizer que para vivermos bem e evoluirmos espiritualmente, é necessário percorrermos o caminho, o curso da autolibertação. Porque é isso que vai fazer com que nós nos enxerguemos para além das amarras, fora dessas amarras, onde nós vamos compreender que a gente pode possuir tudo, sim, mas que, na verdade, a gente não precisa ter nada. Porque, afinal de contas, nós não vamos levar nada do que é material para junto de nós. Nós só vamos levar as nossas qualidades morais que a gente conseguir desenvolver durante a nossa trajetória. Ele vem dizer que a gente pode e deve conviver com todos. E até é importante que essa convivência exista. Mas que o nosso caminho evolutivo é solitário. E aí ele segue dizendo: se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e de socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, Emmanuel vem dizer que a nossa caminhada ela é individual e que cada um de nós vai ter que carregar a sua própria cruz. Nós vamos viver em sociedade, vamos conviver, mas nós chegamos ao mundo sozinhos e nós vamos partir dele também só.
Por mais que a gente tenha uma família material, uma família espiritual que nos auxiliam, que nós tenhamos ainda os nossos mentores, né, que nos dão suporte, a caminhada, a evolução, ela deve ser percorrida individualmente às custas do nosso próprio esforço. E o que trará o nosso crescimento espiritual é entender que nós estamos aqui para servir a Deus e para servir ao próximo. Para esse trabalho, a gente necessita superar a nós mesmos, né, as nossas próprias tendências, e ir de encontro ao outro. Parar de olhar só para si e lançar o olhar para o outro. Nós precisamos ir além de fazer o bem porque nos beneficia, mas passar a fazer o bem pelo próprio bem, pelo amor ao bem. Emmanuel continua. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, ele segue dizendo que os nossos momentos de solidão, eles são muito ricos e eles nos ensinam a superar muitas das questões interiores que nos afligem. São momentos únicos de autoconhecimento, onde nós estamos olhando para nós mesmos, né? Nós estamos lançando um olhar para o nosso íntimo, para nós mesmos. E ali nós vamos conseguir nos observar, nos ouvir, nos acolher, nos aceitar e poder perceber quais caminhos nós podemos tomar a partir dessas descobertas íntimas, né? Então, a gente costuma dizer que todo mundo tem um deserto próprio, né? Porque Jesus, Paulo e tantos outros, muitas vezes, quando precisava pensar, se recolhia ao deserto, se retirava para ficar na paz, no íntimo consigo mesmo, né? E a partir daí fazia uma catarse e descobria e redescobria tantas coisas. Então, cada um de nós também precisa desse momento, do seu próprio deserto. E quando a gente olha para dentro de nós e a gente começa a reunir forças para as nossas renovações, a gente verifica que, na verdade, a gente nunca está só, né? Existe uma força motora que nos ajuda, que nos incentiva a fazer as modificações que a gente precisa e aí, a partir daí, então, poder fazer o bem. E o bem não só para si, mas, consequentemente, para todos. Enxergar as nossas imperfeições, os nossos desajustes, a forma como nós encaramos a vida terrestre, saber qual é o nosso real objetivo em cada reencarnação. Trata-se da autossuperação e da batalha diária para a autocorreção. E é assim que se começa o nosso voo da liberdade. Emmanuel segue dizendo: realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio da execução da tua tarefa. E aqui ele vem nos chamar a atenção, vem nos lembrar de que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Nem mesmo Jesus dispensou o auxílio alheio. Quando ele formou ali os seus discípulos, né, ele buscou homens para ajudar, para participar da divulgação do Evangelho, da Boa Nova, enfim. Quando também ele estava no seu caminho rumo à crucificação, ele também contou com a ajuda de alguns desconhecidos que tentaram, de alguma forma, aliviar o seu fardo pesado. Então, apesar da nossa caminhada ser, sim, solitária, vamos contar com a ajuda de muitos anjos. Vamos contar com conhecidos ou desconhecidos, com seres espirituais que vão, por vezes, nos trazer insights, vão, por vezes, nos trazer direcionamentos e vão nos ajudar a carregar as nossas cruzes pesadas que certamente vão aparecer no decorrer da nossa trajetória. Desprezar o concurso alheio é uma demonstração de orgulho, né? E essa atitude, ela não cabe ao espírito que busca a evolução moral. Ela é antagônica, né? Um comportamento antagônico a quem está buscando a evolução. Porque, inclusive, é uma demonstração de orgulho, né? Então, vão ter aqueles que vão se aproximar para nos ajudar,
E a gente precisa saber aceitar e ser grato por isso. Emmanuel diz assim: jamais suponha que a sua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do seu agrado sejam as que devam agradar a todos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Então ele vem nos dizer, quer dizer, vem nos chamar a atenção. Cada um de nós sabe muito bem o que é bom para a gente, né? Mas o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Isso é muito importante porque vai falar sobre a nossa intolerância, vai falar sobre os nossos preconceitos, né? Muitas vezes a gente acha que só existe um caminho, né? Um caminho que vai levar à evolução, um caminho que vai nos fazer felizes. Mas isso não é verdade, né? A gente precisa compreender que existem várias formas de se chegar à felicidade, digamos assim, a esse caminho da autolibertação. E a gente precisa aprender a entender e respeitar as diferenças e as diversidades, porque cada pessoa vai ter essa evolução perpassando por um caminho diferente, né? Então, não é porque eu escolho que, para mim, ser feliz significa viver com tal pessoa, ter uma vida de tal forma, trabalhar em tal emprego, ter tais hábitos de vida, que isso vai ser bom para o outro. Cada um vai achar o seu próprio caminho. Não é porque eu escolhi a doutrina espírita para me trazer conhecimentos e ampliar os meus horizontes, que todo mundo precisa passar por esse mesmo aprendizado, né? Eu conheço pessoas de outras religiões e que sequer têm religião e que são muito mais evoluídas do que eu, por exemplo, porque elas encontraram outros caminhos, elas não têm necessidade de passar por essa fase que a maioria de nós aqui está passando. Então, o que a gente tem que entender é que cada um de nós precisa encontrar a verdade. E a verdade, sim, essa é uma só, né? Os caminhos que vão levar a essa verdade pode ser vários. E não cabe a gente criticar o caminho do outro, muito menos dizer que esse é um caminho melhor que aquele, né? Porque, como eu disse aqui há pouco, cada um sabe o que é melhor para si. Mas a gente precisa respeitar, né? E Jesus disse, né, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente precisa entender que a verdade é uma só e que cada um vai escolher o seu caminho. E a gente precisa compreender e aceitar isso. Emmanuel segue dizendo o seguinte sobre melindres. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência que emprega no serviço da higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Aqui, o chamamento é no sentido de perceber o quanto é desnecessário, né, a gente acumular, a gente carregar mágoas, rancor e ressentimentos. Em geral, as pessoas que nos magoam, na verdade, elas também foram magoadas, né? As pessoas que nos machucam, muitas vezes, elas também estão machucadas. Elas estão com seus sentimentos, as suas emoções fragilizadas. Então, a gente precisa lembrar de que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, muito provavelmente, essas pessoas que cruzaram o nosso caminho, era o que elas tinham para oferecer. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E aí, a gente não pode ficar absorvendo essa energia, né, que não é nossa. Aquilo não é meu, aquilo não me pertence. Então, a gente não deve ficar carregando isso. A gente tem que fazer um exercício para não se melindrar, para buscar esquecer, perdoar, relevar, né? Entender que cada um tem o seu momento e que, às vezes, aquele dia, naquele momento, aquela pessoa não estava no melhor momento dela. E era aquilo que ela tinha para oferecer, né? E aí basta eu escolher se eu quero ficar com aquilo ou não. Mais adiante, Emmanuel diz o seguinte: desanuvia a mente a cada manhã e segue adiante, na certeza de que
acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. Cada dia nosso é um novo alvorecer. É uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. As nossas contas serão prestadas no momento certo, com aqueles que nos deram a oportunidade da experiência terrena. Então, nós devemos deixar as mágoas para trás, porque cada um, a seu tempo, fará o seu próprio resgate. Então, a gente tem que olhar para frente, seguir. Seguir focado na nossa evolução, no nosso aprendizado, na nossa autolibertação. Quantas pessoas estão compartilhando a vivência com a gente, né? E elas nos ajudam, nos auxiliam, e muitas vezes a gente nem presta atenção nisso. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, né? Naquelas pessoas que estão aqui conosco nessa experiência, nessa grande escola, nos auxiliando a caminhar avante. É importante que a gente saiba que Deus nos deu a vida e nos dá muitas oportunidades de fazer o bem. Muitas vezes a gente fala, poxa, tem tanta coisa para eu arrumar, tem tanta coisa para eu corrigir, tem tanta coisa para eu melhorar. É verdade, tem mesmo. Mas também a gente tem muita chance de fazer isso. A gente tem muitas oportunidades de fazer isso. O que a gente precisa é estar sensíveis para quando essas oportunidades aparecerem, a gente agarrar, a gente aproveitar. E ali a gente demonstrar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente evoluiu, tudo que a gente conseguiu caminhar até aqui. E, para finalizar, Emmanuel diz o seguinte, só um minutinho. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz, com alusão a quaisquer matrimônios de ordem material: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, para finalizar, Emmanuel vem confirmar novamente que nós viemos para o mundo para trilhar a nossa própria experiência evolutiva. E o nosso maior trabalho é fazer essa transformação. A gente tem que aprender a viver e conviver conosco mesmo, a fazer os nossos acolhimentos, a fazer os nossos ajustes, as nossas transformações, a nossa melhora, o nosso burilamento, pensando sempre que o nosso amigo celeste, que o nosso amigo Jesus vai estar nos dando força, nos amparando e nos guiando. E assim a gente vai adquirir a nossa autolibertação. E como diz Paulo, não nos percamos nas questões materiais, nas questões menores, porque nada disso nós iremos levar quando houver o nosso desencarne, né? O que a gente vai seguir, que vai seguir conosco, é tudo que a gente angariar de patrimônio moral, né? Que faz bem ao espírito, às qualidades da mente, às qualidades do coração. Que a gente possa pensar nisso de uma maneira muito leve, sabendo que, como eu disse, a gente tem muito a desempenhar, a gente tem muito a trabalhar. Mas, por outro lado, Deus coloca também muitas oportunidades para isso. Então, a gente precisa estar atentos a essas oportunidades e não deixá-las escapar. E só para finalizar, eu queria trazer uma historinha que é do imperador Alexandre o Grande, que estava muito acostumado a buscar as suas conquistas por terras, né? E aí, perto do seu desencarne, ele fez 3 pedidos. Então, quando Alexandre o Grande estava morrendo, ele chamou seus generais e disse a ele seus 3 desejos finais. O primeiro: apenas os melhores médicos devem carregar o meu caixão. O segundo: espalhem minha riqueza pelo caminho até o cemitério. E o terceiro pedido: deixem a minha mão pendurada ao vento para que todos vejam. 3 desejos, no mínimo, estranhos. Os seus generais, eles ficaram chocados e eles pediram que ele se explicasse. Alexandre respondeu:
Eu quero que os médicos carreguem o meu caixão para mostrar que até mesmo os melhores médicos são impotentes diante da morte. Eu quero que a estrada seja espalhada com toda a minha riqueza, para que todos possam ver que as riquezas conquistadas na terra permanecerão na terra. E por fim, eu quero que minhas mãos balancem livremente ao vento, para que as pessoas entendam que nascemos de mãos vazias e partimos de mãos vazias depois que o que é mais precioso já se foi, que é o tempo. Alexandre passou a sua vida conquistando terras, mas no fim ele viu que as verdadeiras batalhas não são travadas em campos de guerra, mas dentro de nós mesmos. A batalha contra a arrogância, contra o ego, contra a ilusão de que o poder nos faz eternos. A morte não nos roubou nada, ela apenas revela o que nunca foi realmente nosso. O verdadeiro legado não está nas fortunas, nos monumentos erguidos em nossa honra ou nos títulos que carregamos. Então, estão nas pessoas que tocamos, nas lições que nos deixam e na forma como escolhemos viver. E, no fim, a única coisa que realmente possuímos é a maneira como escolhemos gastar os nossos dias. Que a gente possa refletir nessas escolhas e que elas sejam muito abençoadas pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja. E assim, dessa maneira, já nos colocando numa posição confortável no banco, se possível, descruzando braços e pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita e a mão esquerda sobre a perna esquerda. Já vamos assim mentalizando firmemente a imagem de Jesus. E dessa forma, os médiuns já se colocam naquela postura de captação dessas energias benfazejas, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, na espiritualidade. E nesse clima de comunhão entre essas equipes de benfeitores e de todo esse ambiente de harmonia e de paz que se faz no nosso salão, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde primeiramente essa energia ela vai sendo direcionada no nosso centro de força coronário, que fica no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhada toda a nossa ligação com o mais alto, trabalhando e facilitando a absorção de todas essas energias benfazejas que são ministradas pelas equipes espirituais. Essa energia desce nesse instante e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali uma equipe de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, equipes essas que vão trabalhando intensamente a nossa casa mental, vão fazendo uma limpeza nos nossos pensamentos, vão fazendo assim toda uma asepsia e assim colocando energias novas que vão revitalizando essa faculdade do pensamento, estimulando a cada um de nós ao pensamento positivo, ao pensamento elevado, ao pensamento que vai em direção a Deus. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali as equipes espirituais trabalham intensamente todo o nosso aparelho respiratório. E dessa maneira, o nosso ato de inspirar e expirar vai ficando mais leve, mais tranquilo, assim como também vão sendo trabalhadas em nós o equilíbrio da nossa glândula da tireoide, tão importante para o nosso funcionamento do corpo físico, para o nosso bem-estar, e também as nossas cordas vocais,
essa faculdade da fala, faculdade essa tão importante para que tenhamos assim palavras de bom ânimo, palavras que incentivem o nosso próximo e palavras que também nos animem, que tragam ânimo, vontade e confiança para nós. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde a equipe de religiosos, das irmãs de caridade, das servas de Clara e de Maria, dos franciscanos, jesuítas, espíritos espíritas, vão ali trabalhando intensamente todo o equilíbrio do nosso campo emocional. À altura do nosso peito vai se formando uma luz roseada que vai se expandindo e vai ali trabalhando todo o equilíbrio desse campo das nossas emoções, nos trazendo assim bem-estar, nos trazendo alívio para os nossos corações e estimulando também os bons sentimentos que todos nós temos. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde as equipes médicas coordenadas pelo Dr. Maurício Silveira ali trabalham intensamente na asepsia e no reequilíbrio do nosso aparelho gastrointestinal, tão importante para a manutenção da vida física e para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E essas energias vão sendo direcionadas ao centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde ali energias que fortalecem os nossos sistemas de defesa, sejam eles espirituais e físicos, vão sendo trabalhados em cada um de nós, fortalecendo o nosso sistema imunológico, hematológico e linfático também. E dessa maneira, essa energia agora vai descendo até o centro de força genésico, fica na altura do nosso ventre, aonde ali a equipe médica da doutora Carmen Braga atua junto com ginecologistas, urologistas, trabalhando todo o equilíbrio do nosso aparelho genésico, assim como também todo o equilíbrio das energias co-criadoras que ali residem, direcionando essas energias para a criação do bom, e do belo e do bem. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna nesse instante vai sendo iluminada, os nossos membros superiores, os nossos membros inferiores, a região do nosso quadril, fazendo esse fortalecimento físico em toda a nossa estrutura óssea, mas também não só trabalhando esse fortalecimento dessa nossa postura física, mas também da nossa postura emocional e psíquica e espiritual perante a vida, nos dando confiança, altivez e força de vontade para continuarmos caminhando firmemente. E agora toda essa energia nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, nós nos ligamos aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar os nossos lares. Vamos abrindo as portas, vamos abrindo as janelas, vamos permitindo que essa luz de amor, de paz e de harmonia adentre pela nossa casa, iluminando todos os cômodos ali presentes, iluminando as pessoas que residem conosco, a nossa família, trazendo harmonia, paz e serenidade ao lar. Vamos mentalizar também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, que essa luz também adentre a este local. Vamos abrindo também as portas, as janelas, permitindo que essa luz adentre e ali todo um clima de harmonia e de paz e de cooperação sadia possa ali ser estabelecido. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, vamos mentalizar, nos ligar juntos a esses mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides,
doutor Juarez, doutor Campos Vergal, que possam nos ajudar nessa empreitada, fortalecendo a nossa confiança, a nossa boa vontade, mas sem antes aprendermos as lições necessárias que esse momento quer nos ensinar. E aproveitando ainda o ensejo da noite junto a esses caravaneiros fraternos, mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, familiar, amigo, conhecido, que tem a necessidade nesse momento de receber essas energias de amor. Vamos mentalizar essa pessoa sendo envolvida nessa grande luz rósea, do topo da cabeça até a sola dos pés, sendo ali envolvida nessa atmosfera de amor e de bem-querência. Mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, à vida espiritual, que ela também possa nesse instante receber toda essa luz de amor, de paz, de bem-querência, que ela seja fortalecida na continuidade do seu processo evolutivo e que todo o nosso coração assim possa estar junto dela, transmitindo o seu amor e essa paz que se faz presente nesse salão. E voltando agora com os nossos pensamentos a esse salão, nós agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de recebermos essas energias benfazejas e de estarmos mais uma vez todos aqui presentes. E dando continuidade ao nosso trabalho, então, vamos acompanhando agora a nossa amiga Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Então, queridos companheiros, vamos nos mantendo nessa vibração, nessa energia salutar que está manifesta em todos os cantos desse salão. E vamos nos alinhar então às equipes da magnetização das águas. É uma equipe multidisciplinar, são os pretos velhos, os caboclos, os índios, fitoterapeutas, que buscam na natureza exuberante do Hospital Alvorada todos os elementos necessários para transformar a nossa água num elixir. E essas substâncias são sintetizadas no laboratório pelos nossos cientistas, os biólogos, físicos, químicos e hoje especificamente pelos nossos amigos longilíneos, que trazem substâncias para serem misturadas a essa energia da natureza, substâncias que são desconhecidas nossas ainda, por conta do nosso pouco conhecimento científico, mas que vão ser misturadas às nossas águas. Então, cada um de nós vai receber nesse instante exatamente aquilo que precisa, de acordo com a sua necessidade física, psíquica ou espiritual. A sugestão é que se tome essa água com muita responsabilidade, muita disciplina, no horário certo e sempre precedida, se não der uma prece, porque a vida da gente é corrida, né? Mas um pensamento de agradecimento, um pensamento de otimismo, um pensamento de paz, de saúde, de revigoramento das nossas energias, e que de manhã ao despertar e à noite antes de nos deitarmos, possamos fazer essa ligação com essas equipes, que, capitaneadas pelo Mestre Jesus, sempre providenciam o de que necessitamos. Que assim seja. Agora, reabastecidos,
vamos elevando o pensamento ao nosso Pai. Vamos agradecer a Ele mais uma vez por estarmos aqui presente nesse bendito trabalho. Vamos agradecer a espiritualidade da Casa Paz e Amor. Vamos agradecer. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.